Essa é uma mensagem apenas para as pessoas que estão altamente disponíveis e dispostas para receberem essas chaves do universo. Esse é o episódio central sobre o Enneagrama. Mas antes de começar, as aulas completas você encontra no meu site, digitalnara.online, ok? Lá você vai ter acesso a todos os cursos que eu já elaborei e ainda vou elaborar. Vai ter acesso aos e-books, aos testes de personalidade, materiais de apoio e uma infinidade de conteúdos feitos diretamente para mim. Então, é importante que você preste bastante atenção aos detalhes, porque essa é uma mensagem extremamente forte e direcionada para um coletivo de pessoas que não tem ainda nem noção, ou talvez tenha, mas ainda duvida do que seus esforços vão causar. E transformação total na sua vida. Tudo, absolutamente tudo que você pensa que você é, a maneira como você vive a vida, aqui você vai estar canalizando uma energia que nenhuma outra pessoa que você conhece conseguiria fazer dessa mesma maneira. A espiritualidade, ela vem pedindo para você que você comece agora mesmo a se expor de alguma maneira a mais. Isso tem a ver com criar o seu legado, tem a ver com a tua carreira, tem a ver com a tua missão de vida, o que seria a vida dos seus sonhos. O Enneagrama é uma ferramenta muito sofisticada, ancestral, que nos possibilita entender profundamente as pessoas e nos mostra o caminho até o sucesso de cada indivíduo, de cada arquétipo. Mas para que isso realmente se torne uma ferramenta efetiva, a gente, antes de tudo, precisa entender de onde veio esse processo. Quais são, então, essas personalidades, para que eu entenda que em cima dessas personalidades existe um certo tipo de padrão a qual todas as pessoas estão sujeitas a se comportar. Então, quando eu olho para essa sabedoria milenar que é o Enneagrama, eu vou conseguir entender a fundo de onde vêm as raízes desses comportamentos. O primeiro passo para você ler rapidamente qualquer pessoa, e eu falo mais profundamente sobre isso no mapa mental, é entender que aquilo que as pessoas mais falam está sendo dito porque elas têm uma intimidade com aquelas palavras. O segundo ponto são as crenças centrais, que é entender aquilo que a pessoa não abre mão de jeito nenhum. É uma opinião muito forte sobre alguma coisa. E por fim, eu vou te entregar um arsenal de perguntas para fazer o check desses comportamentos. Ok? Nesses 3 passos você consegue entender e essencialmente chegar mais próximo do que seria a personalidade dessas pessoas. Então é isso. Acesse meu site e você consegue acessar os conteúdos completos por lá. Mas, o que seria uma personalidade? Ela deriva da palavra persona, que do grego significa máscara. E a máscara, por definição, esconde o rosto do personagem. Então, a personalidade é uma máscara que nós utilizamos dentro de um aspecto social para poder conviver tendo o máximo de acomodação, aceitação e o mínimo de rejeição possível. Então, nós nos adaptamos ao mundo pautado nessas normas sociais, com um conjunto específico de crenças. Cada crença remete a um padrão específico de comportamento, que nós adotamos para sermos amados, aceitados, ou até mesmo se sentir dominantes. Tudo isso como um mecanismo de defesa da mente. Ao invés de explicar aqui todas as dicotomias que já estão no mapa mental, falar esse site é a experiência completa. Eu vou pular diretamente para os arquétipos, para que você possa primeiramente reconhecer quais são esses 9 tipos psicológicos. E no mapa mental, haverá um teste prático muito bem elaborado ao qual você chegará o mais próximo do que seria a sua personalidade. Para aqueles que acessarem o conteúdo completo, você vai perceber que nós daremos várias voltas e voltas pelo Enneagrama. Cada volta elevando seu nível de consciência ao próximo estágio de desenvolvimento humano. Nesse momento, e só nesse momento, vamos colocar as pessoas dentro de 9 caixinhas para podermos entender melhor a teoria. E só nesse momento, vamos tentar identificar as pessoas que nós conhecemos em um desses novos arquétipos. Mesmo que você esteja errado ao princípio, mas faça esse exercício de tentar linkar as personalidades que serão ditas em pessoas do seu ciclo social, ou até mesmo famosos. E você também, né? Então, vamos começar, né? Posso começar falando do tipo 1. O tipo 1 é visto como perfeccionista. Ele pode liderar pela integridade e pelo bom senso, ou sucumbir ao perfeccionismo e ao ressentimento. Ele lidera pela ética, pelos princípios. Eles têm um senso muito claro do que é certo e errado, o que pode e não pode fazer. São organizados e meticulosos, buscando viver altos padrões, mas podem ressaltar a crítica. Crítica dos outros e principalmente críticos de si mesmos. Eles costumam ter problemas com a impaciência e a raiva reprimida. Mas seu aspecto mais positivo
Essas pessoas são criteriosas, ponderadas, realistas, além de moralmente heróicas. O perfeccionista é uma pessoa orientada para as regras e a perfeição. Seu pecado é a raiva reprimida. A raiva do tipo 1 raramente aparece como explosão vulgar. Ela costuma vir refinada, educada, moralizada. É a atenção eterna de quem olha para algum decente. Isso está errado. Alguém precisa corrigir. O problema é que muitas vezes esse alguém vira ele mesmo. E depois, todos os outros. O tipo 1 sofre porque carrega um juiz dentro da alma. Ele não apenas quer melhorar as coisas, ele sente que precisa melhorar tudo para merecer paz. Seu pecado não é querer o bem. Seu pecado é transformar o bem numa cobrança permanente, como se a vida só pudesse ser aceita depois de ser perfeita. Pois é. O tipo 2 é o anjo Dante. Ele pode brilhar pela sua generosidade e pelo seu poder de cura, ou ver-se lutar contra a adoração e a possessividade. Ele é um tipo compreensível, voltado para o lado interpessoal. As pessoas do tipo 2 são amigáveis, generosas, empáticas, sinceras e afetuosas, mas podem também ser sentimentalistas e aduladoras, esforçando-se ao máximo para tentar agradar os outros, mesmo que negligenciem suas próprias necessidades. Formar motivação é chegar perto dos demais, e por isso, muitas vezes tenta se tornar necessária a qualquer custo. Costumam ter dificuldades de cuidar de si mesmos. O tipo 2 tem uma energia orientada para ajudar as pessoas. Seu pecado é o orgulho. O orgulho do tipo 2 não é a arrogância óbvia, é o orgulho de ser necessário. O tipo 2 pode se tornar viciado em ocupar o lugar de quem ajuda, aconselha, apoia, salva, resolve e sustenta. Por trás da generosidade, pode existir uma pergunta silenciosa. Se eu não for útil, ainda vou ser amado? O pecado do tipo 2 nasce quando ele tenta controlar o vínculo. Ele oferece amor, mas espera reconhecimento. Ele cuida, mas se magoa quando não é escolhido. Ele se entrega, mas às vezes cobra emocionalmente aquilo que nunca pediu diretamente. O tipo 3 é o realizador. Ele pode se tornar um inspirador, exemplo de excelência e autenticidade, ou buscar o status e o sucesso a qualquer custo. É um tipo adaptável, energético, movido para o sucesso. As pessoas do tipo 3 são seguras de si, atraentes, encantadoras, ambiciosas, competentes e sempre prontas a agir. Eles podem deixar também se orientar muito pelo status, vendendo uma imagem de bem-sucedido. Muitas vezes se preocupam com a sua autoimagem e com o que os outros pensam ao seu respeito. Seus problemas geralmente são a paixão excessiva pelo trabalho e a competitividade. Podem estar saudáveis, são pessoas autênticas que se aceitam como são e de fato representam tudo aquilo que parecem ser. Um modelo de inspiração. O tipo 3 tem a orientação da energia direcionada para as realizações e também para a sua autoimagem. O pecado do tipo 3 é o engano, mas não no sentido simples de mentir para os outros. O engano mais profundo do tipo 3 é esquecer quem ele é enquanto tenta se tornar aquilo que promove. Ele aprende a ler o ambiente, adaptar a imagem, performar competência, vencer, impressionar e entregar resultados. Aos poucos, sua identidade pode ser substituída pela própria performance. O tipo 3 não quer apenas sucesso, ele quer ser visto como alguém de sucesso. O problema é que, quando o valor pessoal depende do desempenho, a alma vira uma empresa. Tudo precisa render, tudo precisa parecer forte, até a dor precisa ser bem apresentada. O tipo 4 é um individualista. Pode ser um modelo de criatividade e intuição, ou cair na irritabilidade e na afetação. É um tipo romântico, introspectivo. Pessoas do tipo 4 são atentas a si mesmas, sensíveis, calmas e reservadas. São emocionalmente honestas e não têm medo de revelar-se como são. Mas estão sujeitas à flutuação de humor e inibições. Podem se mostrar desdenhosas e agir como se não estivessem sujeitas às mesmas leis demais, ao mesmo tempo que se esquivam da pessoa. Porque se sentem vulneráveis e cheias de defeitos, seus problemas mais comuns são comodismo e fantasiar a melancolia. Em seu aspecto mais positivo, o tipo 4 são pessoas muito criativas e inspiradas, capazes de renovar-se e transformar as próprias experiências. O tipo 4 tem a orientação da energia voltada para si e para suas próprias emoções. O seu pecado é a inveja.
A inveja do tipo 4 não é simplesmente querer o que o outro tem. É a sensação íntima de que existe algo essencial faltando em si. O tipo 4 olha para o mundo e percebe beleza, intensidade, profundidade. Mas pode concluir que essa completude está sempre em outro lugar, em outra pessoa, em outra vida, em outra possibilidade. O pecado do tipo 4 nasce da comparação existencial. Ele não compara apenas bens ou conquistas, compara almas. Ele sente que os outros possuem uma naturalidade, uma defesa, uma pertença que nele parece quebrada. Por isso, pode-se apegar à própria dor como identidade. Ninguém sente como eu. Ninguém entende como eu. Ninguém sofre como eu. O tipo 5 é o observador. Ele pode demonstrar inventividade e intelecto visionário, ou tornar-se cada vez mais isolado e excêntrico. Ele é um tipo concentrado e cerebral. As pessoas do tipo 5 são alertas, perspicazes e curiosas. Conseguem abstrair-se de tudo e concentrar-se no cultivo de ideias e dons dos mais complexos. Quando excessivamente dedicados aos seus pensamentos e construtos imaginários, podem mostrar-se distantes e irritadíssimos. Em geral, os maiores problemas são o isolamento, a excentricidade e o niilismo. O tipo 5 tem energia orientada para o conhecimento e também para a introspecção. Seu pecado é a avareza. A avareza do tipo 5 não é apenas o apego ao dinheiro, mas é uma economia de energia. É a avareza de energia, presença, tempo, afeto, corpo, participação. O tipo 5 sente que o mundo existe demais e que, se ele se entregar completamente, será invadido, drenado ou exposto. Então ele recua para observar, estudar, entender e preservar seus recursos internos. O pecado do tipo 5 nasce quando o conhecimento substitui a experiência. Ele pode saber muito sobre a vida, mas participa pouco dela. Pode compreender as emoções sem senti-las plenamente. Pode analisar pessoas sem se deixar tocar. O mundo vira objeto de estudo e não um campo de presença. O tipo 6 é o questionador. Ele pode ser um exemplo de coragem e lealdade, ou ter de lutar contra a ansiedade e a rebeldia. É um tipo dedicado que valoriza a segurança e a previsibilidade. As pessoas do tipo 6 são esforçadas, responsáveis e dignas de confiança. Elas podem ser defensivas, evasivas e muito ansiosas, estressando-se só de reclamar o estresse. Costumam ser indecisos, cautelosos, mas podem mostrar-se reativas, essenciadoras e rebeldes. Seus problemas mais comuns são a insegurança e a desconfiança. O tipo 6 tem a orientação da energia para a segurança, com um forte senso de cautela. O pecado do tipo 6 é a covardia. A covardia do tipo 6 é uma vigilância constante, um medo das coisas. Ele tenta antecipar riscos, testar pessoas, prever traições, procurar garantias e construir sistemas de segurança. Sua mente pergunta, será mesmo que eu posso confiar? E se der errado? Qual é a ameaça escondida? Quem está ao controle? O pecado tipo 6 não é sentir medo. O pecado é entregar a própria autoridade interior ao medo. Ele pode obedecer demais, exagerar demais, pode se agarrar a uma estrutura ou atacar qualquer estrutura. Nos dois casos, o centro continua sendo o mesmo, a insegurança. O tipo 7 é o entusiasta. Pode ser um indivíduo ardente e realizado, ou deixar-se deter pela impaciência e impulsividade. Ele é um tipo produtivo, sempre ocupado. As pessoas do tipo 7 são versáteis, espontâneas, otimistas e práticas. Joviais, podem mostrar-se também dispersas, pouco disciplinadas, tendendo a assumir mais responsabilidades do que realmente poderiam dar conta. Sua eterna busca por novas emoções podem levá-las a não terminar o que começaram, exaustos pelo excesso de atividade. E seu aspecto mais positivo podem trazer alegria para si mesmo e todos à sua volta. O tipo 7 é orientado para a busca do prazer e também evitar a dor a todo custo. O tipo 7 é o pecado da gula. A gula do tipo 7 não é apenas excesso de comida, prazer ou diversão. É a gula de possibilidades. O tipo 7 quer experiências, ideias, planos, caminhos, estímulos, aventuras, horizontes. Ele sente que a vida precisa estar sempre abrindo uma nova porta, porque ficar parado pode significar encarar uma dor que ele tenta evitar. Sentir tédio
é um tipo de sofrimento para o tipo 7. O pecado tipo 7 nasce quando liberdade vira fuga. Ele busca leveza, mas pode evitar profundidade. Busca entusiasmo, mas pode abandonar compromissos quando eles perdem o brilho. Busca o futuro, mas às vezes usa o futuro para não sentir o presente. O tipo 8 é o dominador. Pode ser um líder forte e magnânimo, ou controlar e intimidar as pessoas. É um tipo forte, muito seguras de si, firmes, assertivas, protectores, talentosos e decididos. Pode ser também orgulhosos e dominadores, por achar que precisam controlar o meio em que vive. As pessoas desse tipo podem mostrar-se muitas vezes contenciosas e intimidadoras. Seu maior problema é a capacidade de compartilhar a intimidade. Quando estão em seu aspecto mais positivo, são pessoas autocontroladas, mostrando-se heróicas, usando sua força para melhorar a vida dos outros. O tipo 8 tem energia direcionada para a liderança e a busca do poder. O seu pecado é a luxúria. A luxúria do tipo 8 não deve ser entendida apenas sexualmente. O eneagrama, ela significa intensidade, excesso, força bruta da vida. O tipo 8 quer impactar, dominar, proteger, vencer, confrontar, expandir, e prefere ser temido do que ser controlado. Prefere atacar primeiro do que parecer vulnerável. O pecado do tipo 8 nasce quando força vira uma armadura. Ele sente que o mundo é duro, então decide ser mais duro ainda. Pode confundir vulnerabilidade com fraqueza, delicadeza com submissão, confiança com ingenuidade. Assim, sua potência que poderia proteger a vida pode acabar esmagando o que é frágil. O tipo 9 é o pacificador. Pode aglutinar pessoas e acalmar conflitos, ou ver-se preso na passividade e na teimosia. São um tipo descomplicado, que faz convivência. As pessoas desse tipo são constantemente crédulas e receptivas, têm bom gênio, bom coração e são fáceis de contentar. Mas podem ir longe demais na disposição de ceder para manter a paz. A sua ânsia de evitar conflitos podem exagerar na complacência, minimizando todos os problemas que surgirem. Os maiores problemas são a passividade e a teimosia. Quando estão em seu aspecto mais positivo, as pessoas do tipo 9 são mestres em consertar pessoas. Eles são mestres em conectar pessoas e resolver mal-entendidos. O tipo 9 é orientado para a harmonia, orientado para a paz. O pecado do tipo 9 é a preguiça. E a preguiça não é simplesmente preguiça física, é uma preguiça mental, preguiça da própria existência. O tipo 9 pode estar ocupado, trabalhando, ajudando, cuidando, resolvendo coisas e ainda assim estar adormecido para si mesmo. Ele se adapta tanto ao ambiente que perde contato com a própria vontade. O pecado do tipo 9 nasce quando a paz vira anestesia. Para evitar o conflito, ele engole seus próprios desejos. Para manter a harmonia, ele se apaga. Para não incomodar, ele desaparece por dentro. O problema é que uma paz construída sob autoabandono não é paz, é o silêncio emocional. É claro que os tipos psicológicos representam apenas a superfície de tudo que essa sabedoria pode nos proporcionar. Identificar alguém é apenas encontrar a porta de entrada. Mas o verdadeiro estudo começa quando percebemos que nenhum tipo existe de maneira isolada, pura ou mecanicamente previsível. O Enneagrama não organiza 9 personalidades como se estivesse colocando pessoas dentro de caixas. Ele revela um sistema de forças, ao qual cada tipo está posicionado entre outros 2 tipos, sendo influenciado, tensionado e parcialmente modificado por eles. E compreender essa arquitetura sutil é fundamental para identificar a personalidade de alguém com verdadeira precisão. Porque 2 pessoas podem pertencer ao mesmo tipo psicológico e ainda assim manifestar personalidades completamente diferentes. Essa influência sutil não altera o núcleo da personalidade, mas modifica sua forma de expressão, o que chamamos de asas. As asas são um tipo psicológico que fica na esquerda ou na direita do tipo principal. As asas não substituem o tipo principal e também não criam uma nova personalidade. Ela funciona como uma tonalidade. O núcleo continua sendo o mesmo,
mas sua forma de expressão pode se tornar mais expansiva ou mais reservada, mais intensa ou mais cautelosa, mais racional ou mais emocional, dependendo do tipo da influência predominante. Observe o tipo 7. Em sua essência, o tipo 7 busca liberdade, movimento, possibilidades e experiências. Ele teme ficar aprisionado na dor, na limitação ou em uma realidade sem alternativas. Mas essa mesma estrutura pode assumir formas muito diferentes. Quando um tipo 7 recebe uma influência maior do tipo 8, surge o 7W8. Esse é um 7 mais intenso, desafiador, expansivo, combativo, como um tipo 8. Ele não deseja apenas conhecer o mundo, deseja conquistá-lo. Não busca somente novas possibilidades, ele busca a força suficiente para não ser impedido por ninguém. Personagens como Luffy podem representar muito bem essa energia. Luffy é espontâneo, aventureiro e orientado pela liberdade, mas sua alegria não é passiva. Quando alguém tenta controlar seus amigos, impedir sua jornada ou impor uma autoridade que ele considera ilegítima, sua energia se transforma imediatamente em confronto. Ele não pede permissão para ser livre, ele avança. Em algumas interpretações, Naruto também pode ser observado por essa mente. Mas, quando o tipo 7 recebe maior influência do tipo 6, surge o 7W6. Aqui, encontramos uma personalidade mais relacional, idealista, cooperativa e orientada pelo pertencimento. Ele ainda busca liberdade, possibilidades, mas não deseja explorar o mundo completamente sozinho. O 7W6 procura aliados, procura segurança emocional, procura pessoas com quem possa compartilhar a aventura. Enki pode ser compreendido como uma expressão bastante simbólica dessa estrutura. Ele é leve, brincalhão, curioso e profundamente resistente ao sofrimento. Quando confrontado com o peso de sua missão, sua primeira tendência frequentemente é buscar uma alternativa que preserve a esperança, a amizade e a possibilidade de uma solução menos destrutiva. Mas por trás de sua leveza, existe também ansiedade, existe dúvida, existe a necessidade de orientação e de apoio. Aang não deseja apenas salvar o mundo. Ele deseja fazê-lo sem perder sua humanidade, seus amigos e sua capacidade de acreditar nas pessoas. 7 com asa em 8, 7 com asa em 6. Ambos possuem uma relação profunda com liberdade, dor, futuro e possibilidades. Mas a asa altera a atmosfera inteira da personalidade. E é justamente por isso que compreender apenas o tipo central nunca é suficiente. Sem estudar as asas, podemos reconhecer as estruturas e ainda assim interpretar a pessoa de maneira totalmente equivocada. O Enneagrama não nos ensina apenas a observar o que uma pessoa faz. Ele nos ensina a investigar de onde aquele comportamento está surgindo. E quanto mais avançamos, mais percebemos que a personalidade humana não é uma resposta simples. Ela é uma combinação de forças, defesas, desejos, medos e influências que se organizam ao redor de um centro invisível. As asas são apenas o primeiro aprofundamento. Depois delas, ainda encontraremos os instintos, os subtipos, os níveis de consciência, os movimentos de integração e desintegração, as triades, os grupos harmônicos e as diferentes maneiras pelas quais o mesmo tipo pode se manifestar. Então, há muito ainda a se aprofundar quando falamos de Enneagrama. E uma vez que você compreender essas estruturas internas, ficará muito fácil de ler e influenciar as pessoas. Lembrando que todas as aulas completas, imagens inéditas, testes de personalidade e tudo mais você encontra no mapa mental, né? Os conteúdos completos são postados lá. Esse vídeo não é para o YouTube. A gente posta apenas a primeira meia hora. Então, se você quiser algo mais completo, acesse o mapa mental. Então, até a próxima. Valeu, tchau. É isso aí.